Oi, bom dia, gente, tudo bem? Eu me chamo Vitória Moreno, eu sou servidora pública federal do Superior Tribunal de Justiça e sou travesti. Mas até eu chegar a ser servidora pública federal demorou bastante tempo e eu tive que passar por muitas coisas pelas quais eu jurava, eu acreditava piamente que eu tinha que passar por elas. E por que que eu acreditei que eu tinha que passar por tantas coisas antes de me tornar uma servidora pública federal? Porque eu, lá na infância, quando eu comecei a perceber quem eu era, do que eu gostava, com o que eu me identificava, que na verdade eu não era um menino e que sim, e que eu era uma menina e que eu me identificava com o gênero feminino, ali naquele momento se instaurou uma uma realidade dura, uma realidade transviada e marginal, com a qual eu tive que lidar sozinha, porque LGBTQIA+, principalmente, as pessoas trans e travestis, elas muito dificilmente têm um apoio da família e têm apoio de qualquer outra pessoa. Então, as pessoas trans, como eu, têm que se silenciar e tentar administrar essa questão sozinha. Bem, lá atrás, a única possibilidade que eu via por meio da televisão para uma travesti era a prostituição. Eu não via outras possibilidades. Não existiam campos de possíveis porque eu não via outras travestis, por exemplo, trabalhando num supermercado, numa farmácia, ou dirigindo um táxi, ou atendendo num hospital, ou sendo minha professora. Eu não tinha exemplos a ser seguidos. E eu acreditava que a partir do momento em que eu me tornasse uma travesti, que eu iniciasse o processo de transformação e de transição, eu iria ter que me prostituir. E foi assim durante um tempo, até eu mudar, eu perceber que não, que eu precisava de algo a mais, que eu precisava ir além. E eu acreditei, eu tive apoio da família, o que nem todas têm, e o apoio da família é primordial para a construção de qualquer identidade, de qualquer uma. E aí eu consegui hoje ser uma servidora pública, ter estabilidade, ter um mínimo de dignidade, sabe? Poder planejar o meu futuro e poder sonhar mais alto. Hoje eu quero ser juíza. Mas, voltando ao assunto da representatividade, e que está muito ligada ao assunto da empregabilidade, é muito importante termos pessoas trans, pessoas negras, mulheres em lugares para onde a gente olhe e veja essas pessoas. Porque a partir do momento em que nós percebemos pessoas com as quais nos identificamos nos lugares, abre-se campos de possíveis, abrem possibilidades para a gente sonhar, para a gente se inspirar e exemplos a serem seguidos. Então, é por isso que é muito importante empregar trans, é por isso que é muito importante empregar pessoas negras, é por isso que é muito importante o sistema de cotas. Muitas pessoas questionam o sistema de cotas por falar que o sistema de cotas deveria ser um sistema de cotas unicamente que levasse em conta unicamente o critério social. A gente, quando fala em negritude, a gente está falando em aspecto social. 68% das pessoas que moram na rua são negras. E apenas 3% dos ministros do STJ é preta. Então, quando a gente fala em raça, a gente está falando em materialidade, em economia, em sociabilidade. Essas pessoas, elas são excluídas, assim como nós, trans. Então, abrir a possibilidade de pessoas trans
serem empregadas é uma necessidade imperiosa para que novas trans não acreditem, como eu acreditei, que o único caminho viável possível era a prostituição. E a partir dessa nova certeza, dessa nova possibilidade, a gente, e quando eu digo a gente, são as pessoas trans, a gente vai conseguir enfrentar com mais afinco a expulsão compulsória pela qual a gente passa, expulsão é compulsória, das escolas. Porque hoje, como a gente acredita que o único caminho para a gente é a prostituição, e por falar nisso, dados da ANTRA diz que 90% das pessoas trans, mulheres trans e travestis, estão na prostituição. Então, a gente passa a ter mais vontade de permanecer nos bancos escolares colados, aguentando todo tipo de violência simbólica, física, psicológica. Então, é importante que tenhamos empregabilidade trans, é primordial que tenhamos cotas para pessoas trans, para que essas pessoas acreditem que se elas permanecerem estudando, elas poderão um dia alcançar um cargo, uma posição que não é aquela da rua.